Eu tenho esse canal do YouTube já há algum tempo, mas eu praticamente não utilizo ele. E agora eu resolvi que eu vou começar a fazer algumas explanações, digamos assim, neste canal. Porque, como o Instagram, às vezes a gente quer falar, fazer um vídeo um pouco mais longo, fica mais complicado, né? Então, eu resolvi que eu vou fazer aqui pelo YouTube. Estou gravando pelo Zoom, né? Porque, para falar bem a verdade, eu não sei ainda lidar muito lá nas ferramentas do YouTube, mas eu gravo aqui, eu faço o vídeo aqui e só transporto para lá depois. Eu tenho, às vezes, eu fico conversando comigo, às vezes, sozinha, sobre o meu trabalho, tá? Hoje eu trabalho com terapia sistêmica, e com radiestesia. Mas o meu foco principal e o que eu tenho mais assim, ênfase é nas terapias sistêmicas. Hoje eu trabalho com mentoria sistêmica, então é um trabalho que me traz uma grande satisfação. E às vezes eu fico conversando comigo sozinha a respeito do meu trabalho, do que eu estou lendo, do que eu estou aprendendo. E agora eu resolvi que eu vou começar a compartilhar essas minhas falas, porque pode ser que interesse a alguém, ajude alguém, sei lá. Enfim, eu vou fazer, sem intenção nenhuma, o que acontecer através do canal do YouTube, tudo bem, se não acontecer nada, também está tudo bem. Mas é gostoso eu estar aqui falando e pensando que daqui a um pouco tem outras pessoas atrás dessa telinha aqui me escutando. Eu me chamo Yara Oliveira, eu trabalhei quase que praticamente toda a minha vida na área da moda. Trabalhei em Senai, no Senac, particular também, fazendo atendimentos às empresas e no Sebrae, fazendo as consultorias lá também, nas empresas de confecções. A minha especialização na área da moda é a modelagem, mas eu sei fazer qualquer coisa dentro de uma confecção, desde uma criação, modelagem, costura, tudo. E gosto demais de fazer. Hoje, claro, faço mais, tenho alguns momentos, né, de, de, de distração, vamos dizer assim, como um hobby mesmo, que eu sento na máquina, eu costuro, eu crio, eu invento, eu gosto disso. Mas hoje o meu trabalho principal é esse, que são as terapias. E desde que eu iniciei com as terapias, a minha vida mudou muito, porque para eu iniciar num segmento destes, eu precisei, né, estudar muito, porque eu não poderia simplesmente sair de uma área tão diferente, né, e entrar numa outra sem muito estudo. E eu fiz muitos cursos, estudei e continuo estudando e ainda faço cursos. Hoje eu estou terminando com a minha pós-graduação dentro das constelações sistêmicas, onde entram os segmentos dentro dessa área, tanto para familiar como empresas. E E é um segmento assim que para mim, desde que eu comecei a fazer isso, é que nem eu disse, eu transformei a minha vida. Transformei em todos os sentidos. No meu sentido de consciência mesmo, comigo mesma, e com as pessoas que convivem comigo, né? E que também viram essa transformação e essa mudança que eu tive. E é tão importante hoje, a gente está passando por um momento tão desafiador, né, no mundo, com
muitos valores invertidos e muitas questões mesmo que a gente não, a maioria das pessoas não tem muito entendimento de como que e por que isso está acontecendo, né? E, e tem motivos, para tudo tem motivos. Depois, aos poucos, aqui no canal eu vou ir falando sobre tudo isso, tá? Porque os meus estudos dentro das terapias eu comecei, na realidade, porque quando eu decidi que eu ia me aposentar e parar de trabalhar nessa área da moda, que isso foi em 2019, que isso aconteceu, que eu sabia que ia acontecer em 2019, que seria o tempo necessário para eu me aposentar, né? Na realidade, eu me aposentei em 2018 e ainda trabalhei mais um ano lá no Senac, na área da moda. Em 2016, eu já comecei a fazer os cursos para o que eu pretendia fazer quando eu parasse, né? De trabalhar com a moda em si. E lá naquele momento, eu sabia que eu queria fazer um trabalho onde eu pudesse alcançar as pessoas, a fazer, a trazer assim mais autoconhecimento para as pessoas, a trazer mais segurança, mais tranquilidade de vida. Mas eu não sabia exatamente como eu faria isso. E aí eu comecei fazendo cursos de imersões, né? Algumas imersões de final de semana, então para sentir exatamente como funcionava, como era, se eu ia gostar de trabalhar, por exemplo, num palco, se eu ia gostar de trabalhar com grupos. Então eu comecei a fazer várias imersões para sentir exatamente o que eu gostaria de fazer e, e como seria o meu trabalho depois, porque eu não tinha um foco, assim, em uma determinada coisa, que nem hoje eu trabalho com assistência familiar e institucional, mas isso não era algo que eu nem conhecia naquela época, a constelação, nem sabia que essa terapia existia. Então, eu comecei com essas imersões e nisso eu fui levada a querer conhecer a área do coach, que estava muito em alta naquele momento, né? E aí eu procurei essa, esse segmento, até eu fiz todos os cursos, eu fiz o coach, eu fiz especialização, eu fiz o Master Coach, tudo fiz com Jerônimo Temel, que é uma pessoa muito bem conceituada, né? E que na época me foi indicado que seria uma pessoa que eu poderia fazer tranquilamente e confiar. Eu fiz PNL com o... Puxa, me fugiu o nome dele. Nessa época do coach, eu fiz também essas imersões em PNL. Comecei, daí a partir dali eu fiz várias outras, fui estudar em vários entendimentos dentro da área do coach, né? Daí ah, ai, que coisa, por que me foge os nomes assim? Onde tu trabalha com os perfis comportamentais, então eu também fiz esse trabalho, esse curso, né, de perfil comportamental, mas não foi algo assim, eu até trabalhei um pouco com isso, com os perfis comportamental, com o coach, por um tempo, mas não era exatamente o que eu queria. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que aquilo ali não era o que eu queria, né? É estranho dizer isso, mas foi bem assim mesmo. Eu sabia que eu precisava de um alcance maior, mas eu não sabia muito bem o que. Eu acho que até foi no meu curso de especialização em coach que a gente fez, foi em Vitória, né? Porque o Jerônimo é de lá, e a gente acabou fazendo. O meu primeiro curso com ele eu fiz aqui em Porto Alegre, e porque eu sou do Sul. E depois esse outro eu fiz em Vitória. E o Master acabamos fazendo online, porque daí teve a história toda da pandemia.
O de perfil comportamental eu fiz com Eric Arruda em São Paulo. Mas tudo isso aí era muito legal, nossa, porque para mim foi toda uma novidade, né? Eu entrei dentro de uma área totalmente diferente daquilo que eu estava acostumada. Então foi muito bom todo esse conhecimento, as pessoas que eu conhecia e tudo, né? Mas eu sabia que não era exatamente o que eu queria fazer, mas enfim. Mas lá, quando eu estava fazendo o curso, eu acho interessante comentar isso, que foi lá em Vitória que eu descobri isso, porque foi com uma colega minha aqui do Sul, que estava lá também fazendo o curso, que a gente estava numa roda lá conversando, num momento de descanso, e ela comentou a respeito de constelação. E aí ela comentando com um colega que estava junto, ele também sabia alguma coisa, os dois comentando, eu achei muito interessante como era essa prática. E daí eu perguntei para ela algumas coisas, aí me interessei realmente, ela me falou. E eu disse para ela, não, quando eu voltar agora para o Sul, eu vou procurar cursos lá para eu, ou até daí ela até me sugeriu participar primeiro de alguns grupos, né, que fazem as constelações para eu conhecer, para eu sentir, para eu ver, e foi o que eu fiz. Quando eu voltei, eu fiz exatamente isso. Procurei e achei muito bom e acabei me inscrevendo num curso, que seria um curso de 2 anos. Aí a gente fez no primeiro ano, tudo bem, porque ainda deu tempo, foi em 2019, isso. E eu teria mais o ano de 2020, que daí em março entrou a famigerada Covid, e que trouxe assim muitos incômodos para muitas pessoas e até hoje reverbera em muitas coisas ainda, ou até algumas pessoas usam como desculpa para coisas que fazem atualmente e ainda o culpado é o Covid. Então, o Covid realmente foi um desafio mundial, assim, uma coisa impressionante para todas as pessoas. Mas, aí, como a gente não podia mais continuar no nosso curso presencial, porque a gente tinha muitas práticas e tal, né? Até o professor sugeriu, então, a gente fazer online. A gente fez algumas aulas online, mas como ele não tinha muita prática de dar um curso desses online, acabou que não ficou sendo algo que fosse bom. E eu fiz algumas aulas online e acabei deixando de lado com esse professor. E aí fiquei muito frustrada naquele primeiro momento, né? Porque pensei, poxa, uma coisa que eu estava gostando tanto e que agora eu não tenho mais como fazer porque, né, simplesmente a gente não tinha como se reunir. Mas eu procurando coisas na internet e como eu hoje sou muito, eu sempre falo para as minhas clientes, meus clientes, né? Que quando a gente se abre para o universo nos manda aquilo que a gente está procurando. Quando a intenção é verdadeira, quando a intenção é sentida no coração, o universo começa a te mandar. E como eu estava com aquilo ali, né, o universo me mandou um professor maravilhoso, que é o doutor, um deles, que eu fiz alguns workshops, foi o doutor Mário Cosiner. E aí o curso mesmo eu fiz com o doutor Fernando Freitas, que é de Ribeirão Preto, né, São Paulo. E ele tinha o curso de constelação individual, que esse eu nem conhecia, né, que é a constelação de bonecos e tal. E eu digo, bom, já que igual eu não vou conseguir fazer meu trabalho em grupos, né, que eu ia precisar reunir pessoas, então vamos experimentar esse. E eu acabei fazendo o curso e me apaixonei. E até porque a didática do Dr. Fernando é algo assim surreal, ele é sensacional na forma de ensinar, na maneira. Eu aprendi o curso dele, eu fiz, acho que foi uns 6 meses que durou, um pouco mais. Eu aprendi muito mais nesse tempo que eu já tinha um ano e pouco feito o outro curso presencial, porque ele realmente tem uma forma
de ensinar muito legal. Ele tem uma didática maravilhosa, maravilhosa. Ele é médico mesmo, né? Ele é um gastro cirurgião. E, e ele foi em busca da constelação também porque ele achou que a medicina trazia uma cura muito superficial, porque é só no corpo, né? E ele disse, não, as doenças têm que vir de algum lugar e que a gente precisa acessar esses lugares para essas doenças realmente se curarem. E foi aí que ele foi em busca da constelação, inclusive ele fez curso diretamente com Bert Helling, na Alemanha ainda, porque nem tinha aqui no Brasil na época dele, e aí ele fez um movimento de convite, coisa para Bert Hellinger abrir a escola dele em São Paulo, e ele acabou depois abrindo mesmo, né? Tanto que tem a escola lá até hoje. E tem, inclusive, muitas especializações, e tem graduação, e tem pós-graduação também. E daí eu fiz com o doutor Fernando. E realmente foi algo assim que me surpreendeu de todas as formas, porque foi algo que me tocou realmente o coração. Foi um aprendizado que parece que me fez, que emergiu, né, de dentro de mim, coisas que eu já sabia. Então, eu aprendi com muita facilidade. Quando eu fiz o meu primeiro atendimento, eu não tive medo, né? Porque geralmente a gente fica inseguro e tal, né? E, e mesmo foi durante a pandemia, foi presencial, a pessoa veio até o meu consultório, mas como ele era de bonecos, né? Daí uma pessoa só não precisava ter várias pessoas juntas. Então foi tranquilo de ser feito. E foi muito bom. E a partir dali, realmente, foi onde eu encontrei tudo que eu procurava dentro é, das minhas intenções, né, de terminar o meu tempo de trabalho fazendo algo muito importante e que me trouxesse uma satisfação muito grande. E realmente, é, até hoje, né, já desde em 2019 que eu comecei a fazer o curso, em 2020 eu comecei as práticas mesmo, né, quando eu fiz com o doutor Fernando, e comecei as práticas. E claro que a gente, a tendência em qualquer área de trabalho sempre é a gente ir aprimorando cada vez mais, né? E hoje eu me considero uma pessoa assim, muito tranquila dentro dessa área e tem os resultados que têm vindo para as minhas consteladas, meus constelados, é algo assim, surreal. Que eu mesmo, a cada constelação que eu faço, hoje eu trabalho com atendimento aqui no meu consultório, e também presencial e também online. E tanto para online como as pessoas aqui, os resultados estão sendo cada vez mais intensos, vamos dizer assim. E cada vez eu consigo a ter um acesso maior às questões de quem está sendo constelado. Então, isso é muito legal, é muito bacana mesmo, e me traz uma satisfação enorme, sabe? E como eu procuro estar sempre, porque quando eu faço uma constelação ou quando eu atendo um cliente meu, eu não falo só da sistêmica, eu falo de tudo, porque eu comecei a estudar a partir disso aí, como eu vi que eu tinha que saber um pouco mais de física quântica, né? Eu tinha que ter esses entendimentos de neurociência, de respiração. Eu tenho um grupo que eu participo, que é a Tribo do Ar, que é do Felipe, não me lembro sobre o nome dele, mas ele é bem conhecido, inclusive ele tem um curso de pós-graduação para respiração. Eu fiz cursos com ele e estou nesse grupo que a gente tem exercícios e encontros, né, toda semana. E, enfim, eu não participo de todos porque é muita coisa, mas é sensacional.
E aí eu fui atrás de todo esse conhecimento. Então, quando eu faço meu trabalho com alguém, esse trabalho é feito muito além, né, só daquela questão ali da constelação, da questão que a pessoa veio buscar. Porque eu me dei conta, né, e claro que isso eu já tinha antes, só não era com tanta clareza, talvez, que não adianta tu cuidar de uma determinada área da tua vida e não cuidar do resto. É tudo junto, né? Então eu tenho que cuidar da minha área profissional, da minha área emocional, do meu corpo físico e da minha espiritualidade, né? Eu tenho que ter esses tudo isso sendo trabalhado junto. E hoje é o que eu faço. Eu trabalho junto com as constelações, o cuidado físico, cuidado com o corpo, porque eu fui mudando. Eu mudei toda a minha trajetória de vida, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui uma pessoa assim doente, né? Eu sempre fui saudável, graças a Deus. Sempre fui magra, então também nunca tive essas questões de ter que estar atrás, sempre de ter que fazer, né, dieta, isso e aquilo para emagrecer. Não, sempre fui magra. Mas se eu voltar atrás um pouco no que eu fazia, na minha alimentação, na falta de cuidado com o corpo, com o físico, eu não fazia uma caminhada, eu não fazia exercício físico. Eu comia, porque como eu não tinha problema de engordar, né? Então eu comia de tudo, tudo que era coisa eu comia muito doce. Então eu tinha uma alimentação toda desregrada e por muita sorte mesmo, eu acho, talvez, porque eu trago na minha genética essa questão de ser saudável, que eu nunca tive doença, nunca tive nada. Mas com tudo isso, com esses aprendizados todos, eu vi o quanto era necessário. E que se eu queria continuar um trabalho, que é esse que hoje eu faço, que eu amo tanto, que eu gosto tanto, por mais tempo, eu teria que me cuidar, porque senão ia chegar um momento que tudo tem consequências nos nossos atos, né? Então, toda essa falta de cuidado que eu tinha lá atrás, em algum momento ia ter uma consequência disso tudo, né? Ia acabar tendo algum tipo de, talvez, de doença, de sei lá eu o quê. Porque eu sou uma mulher hoje que eu tenho 68 anos, então eu não sou mais jovem, né, de idade, então e eu quero viver muitos anos ainda fazendo esse meu trabalho que eu amo de paixão e também porque eu tenho netos e eu quero acompanhar a história deles, a vida deles e quero também ser um exemplo para eles, né, de pessoa saudável que se cuida, que tem esse amor a si mesmo, né, de cuidados. Então eu mudei tudo isso em mim. E hoje eu faço meus check-up anualmente, né? Porque eu tenho esse cuidado. E eu sou uma pessoa tremendamente saudável, realmente, sou mesmo. Hoje eu posso dizer, sou saudável mesmo, em todos os sentidos. Porque eu cuido da minha alimentação. Hoje eu não como mais açúcar, é muito, muito pouco, porque eu não sou radical nas coisas. Então, como eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de doce, que gosto ainda, eu como. Claro que de vez em quando eu faço, mas o exagero que era antes, nem perto disso. Isso hoje é 20% do que era, nem acho que nem dá 20%, 10% do que era. Eu deixei o glúten também de lado, não porque eu tivesse algum problema celíaco, não, nunca tive. Mas também por saber que isso também te inflama, te enche, te cria um monte de coisa. Então também parei de usar. Então, eu mudei muito a, a minha alimentação, a maneira de se alimentar, e estou sempre escutando com médicos e tal, assim, acompanhando para ver o que eu posso ir fazendo para ir melhorando cada vez mais. Retornei a hábitos que a gente vai perdendo com o tempo, e que hoje em dia as pessoas jovens nem têm, que é tomar sol, né? Que é pisar na terra, na grama, fazer ground, porque a gente precisa dessa conexão
com a terra, com a grama, com o chão, porque a gente precisa descarregar também o que vai acumulando e, ao mesmo tempo, a terra te envia também, porque nós somos parte disso, né? Então, assim como sai coisas, vem coisas novas também, né? O sol que te dá, meu Deus, sol é vida, 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 vida. E daí nos ensinaram que a gente tinha que usar protetor solar para não, ou não ir para o sol, porque o sol faz mal. O sol não faz mal de jeito nenhum. O sol é vida. Tanto que em tempos atrás tinha os solares, né, que botava os pacientes nessas grandes sacadas, as camas, para a pessoa tomar sol, porque era como se curavam. E isso tudo a gente foi deixando e acreditando em tudo que vinha, né? A gente veio acreditando em muita coisa que hoje eu sei que é intencional, né? Que foi intencional para justamente nos deixar mesmo doentes, uma série de coisas. Isso aí, talvez em alguns vídeos eu vá falar ou não vou falar, enfim. Mas hoje eu tenho esse entendimento, esse conhecimento. E então hoje eu tomo sol, eu tomo muita água, eu tomo água em jejum com sal natural, orgânico, né? Não sal que tenha umectante, não sei mais o que, não. É sal puro ou sal e iodo, nada mais do que isso. Então eu tomo a minha aguinha com sal, com limão, em jejum. Eu faço exercício todos os dias, né? Eu caminho, eu faço ground, eu tomo sol. Se eu não posso tomar sol no corpo, nas palmas das mãos já é o suficiente, porque aqui nós temos tudo que tem no nosso corpo. Então, quando a gente toma sol na palma da mão, que a gente fica com as mãos assim, para pegar sol uns 5, 10 minutos, já faz uma diferença no resto. Então, são coisas que eu comecei a ver que a gente precisava, junto com toda uma parte terapêutica, de questões que a gente traz lá da nossa infância, que a gente nem sabe muitas vezes, que a constelação te desvenda muita coisa que tu nem sabia que hoje tu não consegue fazer determinada coisa por causa daquilo lá, ou hoje tu é uma pessoa que tem medos por causa de histórias lá de trás, ou tu é desconfiada por causa de histórias lá de trás, teus relacionamentos não funcionam, daí tu sempre diz, pô, eu tenho dedo podre, não tem, não. São histórias que vêm lá de trás e que daí tu fica atraindo exatamente para ti essas questões. Então, tudo além dessas questões que a gente tem que curar em nós, porque eu acho que é muito importante, e a constelação me ensinou uma coisa muito, muito, muito importante na nossa vida, que é o autoconhecimento. Porque a gente vem na vida da gente achando que a gente sabe o que está fazendo. Ah, não, eu decidi fazer isso. Eu foi uma decisão minha. Eu que tomei isso. Muitas vezes não é. São forças que tem por trás, que vêm na nossa sistêmica familiar e que nos induz a fazer essas coisas. Então aí eu acabei descobrindo que muita coisa não é escolha nossa. Muita coisa é uma escolha inconsciente para suprir algo que faltou lá atrás, para suprir um espaço vazio que ficou aqui dentro. Então a gente acaba fazendo coisas assim. E, e o que que a constelação faz? Ela faz tu te conhecer. E quando tu te conhece e que tu sabe que tu tem essas questões para serem resolvidas, tudo se transforma. Porque eu sempre digo, a constelação não faz milagre nenhum para ninguém. Ela só te mostra aquilo que já está contigo. Ela só te mostra questões que já estão contigo. E que tu acaba entendendo que aquilo ali não precisa mais ficar aí. Não precisa mais ficar dentro. Não precisa mais fazer parte do dia a dia. Eu posso tirar fora. Eu não vou mudar isso. O que aconteceu? Aconteceu. Eu não vou mudar. Eu vou enxergar, reconhecer e tirar do meu caminho. É só isso. Eu não vou mudar as pessoas que eu tive convivência lá atrás, pai, mãe, irmãos, que foram conflituosos na minha jornada. Eu não vou modificar isso. Eu não posso voltar lá, eu não posso voltar para o passado. Mas eu posso enxergar isso e tirar isso do meu caminho.
simplesmente fazer isso. E aí eu me liberto, eu me libero, eu crio caminho de conexões boas, eu trago paz para mim. Então, a constelação me trouxe muito esse autoconhecimento, e isso é muito bom. É muito importante quando tu sabe o que tu está sentindo e por que tu está sentindo. Às vezes vem um sentimento, pô, mas da onde está vindo isso? Aí tem alguma coisa por trás. Por que que me veio essa dor no meu joelho? Se eu paro, fecho os olhos e penso, me vem a resposta. Ah, tá. Eu não queria caminhar, né? Eu não queria ir para este caminho e eu estou forçando isso e eu estou fazendo isso. Então tudo tem as, as respostas. Nós temos, porque a pessoa que vem até mim não é eu que dou a resposta para ela, é ela. Eu simplesmente ajudo ela a trazer o que está lá dentro dela. Então, é uma ferramenta muito eficaz e muito profunda, porque só quem faz uma constelação pode falar sobre. Porque tu falar, tu dizer, ah, é assim, é assado, não sei o quê, não. É só quem participa realmente, quem faz, quem passa por aquilo ali, tem a real compreensão do que significa isso. Mas é isso, hoje eu quero falar sobre isso, tá? Eu falei, até falei demais, né? Falar tanto, né? Só para mostrar quem eu sou, né? E que de vez em quando eu vou aparecer por aqui para fazer algumas falas que eu acho que vale a pena, que são importantes, que possam trazer algum bem para alguém. Se eu trouxer que eu consiga trazer uma inspiração também para as pessoas, e se eu conseguir fazer isso por uma pessoa, está ótimo. Porque eu não tenho intenção nenhuma com isso, não é a intenção de eu agora me tornar uma youtuber, que vou começar a fazer falas e editar vídeo. Não, eu nem sei fazer isso. Nem sei editar coisas no YouTube, não sei nada disso. Eu simplesmente gravo aqui, coloco lá e é isso. Nada mais que isso. Mas, enfim, vamos ver o que pode acontecer, né? Que eu espero que vai ser bom para mim, porque eu vou estar conversando e eu sei que alguém vai escutar, eu sei que alguém vai ouvir isso. Sempre tem uma pessoa que vai ouvir e que vai escutar e que vai tirar alguma coisa para si, e isso já é tudo. Essa é a importância dessa, desses momentos que eu vou ter aqui. Tá? Então é isso aí. Até um próximo vídeo e que todos nós sejamos abençoados, né? Com o que vira a nós, né? Porque Deus está sempre aí. Espiritualidade, que é outra coisa que eu sempre falo com meus clientes. Onde está a tua espiritualidade? Como está isso em ti? Porque isso é muito importante também. No próximo vídeo eu vou falar exatamente da espiritualidade, tá?